Oitavo lugar, nós temos aí oitavo ponto, quanto ao cristianismo progressista. O discurso marxista cultural, gente, nós não somos um país socialista e eu não estou aqui com um discurso bolsonarista, tá ok? Mas a gente não pode se calar em relação à cultura marxista que está impregnada. Nós não somos um país socialista, ok? Mas partindo da nossa Constituição, que tem um quê muito forte de socialismo, e partindo da cultura marxista cultural, a gente declara aqui que o discurso marxista cultural invadiu muitas igrejas através de lideranças que compraram o discurso da teologia latino-americana ou da TMI, Missão Integral, que é uma teologia que tem fundamentos fortes na teologia da libertação, na teologia latino-americana, e tem uma forte carga marxista cultural, sim. Porque eles trabalham a relação do opressor e do oprimido. Sim. Então, quando eles dizem assim, não, a mulher precisa ser ordenada, por quê? Porque é o discurso marxista do opressor e do oprimido. Ela foi sempre oprimida, então vamos trazê-la para o nosso meio. Sim. Não, eu não trago uma pessoa para o nosso meio para ocupar a nossa função só porque ela foi oprimida. Se ela foi oprimida, ela tem que ser tratada com dignidade dentro daquilo que a Bíblia trata da dignidade. Então as lideranças, elas usaram muito esse discurso do opressor, do oprimido, que é um discurso marxista, irmão. Pelo amor de Deus. É complicado, né? Porque o que acontece? A situação vivencial dita o que a Bíblia deve fazer com esse desfavorecido. Ou seja, é aquele velho discurso da minoria. Sabedor de que Cristo não é de esquerda, nem de direita, nem centro. O evangelho não é um discurso desse reino terrestre, é um reino celestial. O evangelho, né? A justiça bíblica não é idêntica à política liberal que veio através no século XVII. E ela muito menos se identifica com o discurso marxista. Então nós não estamos levantando aqui uma lebre de que o evangelho é direita ou esquerda. Jamais. Só que cuidado com o discurso de direita, porque ele tem erros. Tem. A justiça social do discurso liberal não tem nada a ver, destoa da justiça bíblica. Sim. Que a justiça bíblica ela parte do pressuposto da glória de Deus. Sim. Ele tem um foco, e é Deus, na glória de Deus, justamente, não é o homem. Por outro lado, nós não podemos afirmar, nós temos que tomar cuidado também com o discurso marxista cultural que invadiu as nossas igrejas. Já está, né? Dentro, tudo bem, né? Eu não quero ter discurso bolsonarista e não quero ter esse estigma na minha vida, muito menos lulupetista. Meu discurso é o evangelho. Agora, que a gente tem que ter cuidado com esses pressupostos, tem. O que está acontecendo é o seguinte, muitos líderes estão se calando sob essa estigma. Não, nós não somos bolsonaristas. Ou não somos petistas. Não somos petistas. Ok, você não é bolsonarista, assim como eu não sou, mas o marxismo cultural, que o Bolsonaro trabalha por cargas d'água, eu não sei, o problema é dele. Mas a igreja não pode se calar que isso aqui é uma expressão nociva. Sim. Karl Marx, ele era um cara ateu. Michel, às vezes eu me pergunto, como que um pastor ele levanta uma bandeira de um cara que era totalmente avesso a Deus e tudo que o cristianismo prega é avesso ao marxismo. E assim, isso deve ser um milagre, porque juntar cristianismo com marxismo só pode ser um milagre. Não, milagre não de Deus. Não de Deus, né? Para não falar outro nome, né? Então, que nos levantemos, repete aí o 8º ponto, por favor, o slide, que nos levantemos como arautos do evangelho, não como ativistas culturais. Isso. Nós não queremos ser ativistas de esquerda ou de direita. O evangelho, ele é o evangelho. Eu queria voltar um ponto. Então vocês estão se contradizendo porque vocês falaram que não há neutralidade. Beleza. Eu, pastor Silvio, não sou neutro nesse discurso. Pastor Michel não é neutro no discurso. Mas o discurso da igreja, o discurso nosso, não é o discurso daquilo que eu penso. É aquilo que a Bíblia diz a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E a resposta para tudo isso é o evangelho.
acabou. Acabou. Então, há uma neutralidade nossa? Não. Mas nós estamos difundindo o evangelho como arauto. Nós não estamos levantando a nossa bandeira, a bandeira do evangelho do reino. Justamente.